E aí pessoal, aqui é o Gustavo Dias, professor de Química. Hoje a gente vai ver hidrólise salina, que é mais ou menos uma continuação de equilíbrio. Assiste esses vídeos, tanto equilíbrio químico como equilíbrio iônico, tá ok? Pessoal, hidrólise, o próprio nome já fala, né? Hidro vem de água e lise vem de quebra. Então a hidrólise eu vou quebrar na presença de água. Mas eu vou quebrar o quê? Como é salina, eu vou quebrar a molécula de sal. Ok? Então, hidrólise salina é para quebrar a molécula de sal. Com qual objetivo, professor? Para medir o pH. Se eu coloco um sal numa solução, a gente percebe que não fica neutro. Ele às vezes fica ácido, às vezes fica básico e às vezes fica neutro. O porquê disso acontecer? Nós vamos ver agora na hidrólise salina, tá? Então, primeiro, hidrólise é um conceito de inverso da neutralização. Nós vimos no primeiro ano, na química geral, na química inorgânica, que quando eu pegava um ácido com uma base, ele formava sal e água. E paramos por aí. Mas a reação pode continuar entre sal e água e pode formar ácido e base, que é a hidrólise salina. Então, quando eu tenho ácido e base para reagir formando sal e água, é uma reação de neutralização. E quando volta, é uma reação de hidrólise. Então nós vamos ver os 4 conceitos, ou seja, as 4 oportunidades de calcular o pH. Quando eu tenho sal, lembra lá, o sal ele vem de um ácido e de uma base, e na presença de água, não é isso? Então quando eu pego o sal, ele pode vir de um ácido fraco e uma base forte. Ou ele pode vir o contrário, de ácido forte e a base fraca. Ou ele pode vir os dois fortes ou os dois fracos. Nós vamos ver cada situação e estabelecer aqui os parâmetros. Primeiro, pessoal, se eu coloco ácido fraco e uma base forte, olha aqui, a base é forte. Ou seja, a concentração de OH-, ele vai sobrepor a concentração de H+, não é verdade? Lembrando que ácido eu tenho que lembrar de H+, e base eu tenho que lembrar de OH-. Então, quando eu tenho uma base forte e um ácido fraco, é lógico que a minha solução ela vai ser uma solução básica, onde o pH é maior que 7. Agora, quando eu inverto, quando eu coloco um ácido forte e uma base fraca, então significa que a concentração de H+ vai ser maior que OH-. Então, eu vou ter uma solução ácida cujo pH vai ser menor que 7. E nas outras situações a gente vê agorinha. Então, se a base ela é forte, básico. Se o ácido é forte, ele é ácido. Agora, presta muita atenção aqui. Quando eu pego esse sal, que é o cianeto de sódio, eu tenho que saber que essa parte aqui, ela sempre vai vir da base, ok? E essa parte aqui, ela sempre vai vir do ácido. Para vir da base, lembra que eu tenho que adicionar OH. E se vir do ácido, eu tenho que adicionar H. Ou seja, eu tenho o NaOH e o HCN. Então tá aí, eu estabeleci e eu descobri que é uma base forte e um ácido fraco. O hidrógeno de sódio ele é forte e o ácido cianídrico ele é fraco. Então, cabe aqui você dar uma estudadinha de ácido e base sobre força, tá? Então, desculpa, para você estabelecer um parâmetro. Porque às vezes você sabe de estudo aqui, aí você olha, nossa, mas esse ácido ele é forte ou ele é fraco? Às vezes você pode errar uma questão por bobeira. Então, dá uma revisadinha entre forças de ácidos e forças de base, ok? Então, vamos para cá. Então, como é que a base ela é forte? Então, por isso que o meio vai ser básico. Aqui, por exemplo, eu vou aqui, ó, cortar aqui, lembrando que essa parte aqui, ela vai vir da base e essa parte aqui, ela vai vir do ácido. Ou seja, eu tenho aqui NH4OH e eu tenho aqui o HCl. Então, o HCl é o meu ácido forte, ácido clorídrico, é ácido forte. E o hidrogênio de amônio, ele é fraco. E aqui seria a base. Então, se aqui a base é forte, por isso que o meio é básico. Aqui o ácido é forte, então por isso que o meio é ácido. Agora,
Porque quando eu adiciono esse sal em água, se eu medir o pH vai dar uma solução básica. Primeiro porque eu sei que o OH- vai ser maior que a concentração de H+. Mas de onde vem esse OH-? De onde? Pessoal, se eu tenho uma base forte e o HCN, a gente quer aqui estudar o equilíbrio, não é isso? O equilíbrio. E o equilíbrio ele não vai acontecer com ácido e base forte. Ela não vai acontecer, porque para ter equilíbrio, eu preciso de ter reações reversíveis. Se a base ela é forte, ela não vai reverter a reação, ela só vai tender para o lado dela, porque ela é forte. Ela dissocia muito. Agora, se o ácido é forte, ele também não vai ter uma reação reversível. Então, o equilíbrio ele só é estabelecido quando eu pego ácido e base fracas. Tá? Então fica esse conselho aí, conscientiza, mentaliza aí para você, que o equilíbrio só vai ocorrer quando eu tenho substâncias fracas, né? Compreendeu? Então, sempre fraco, ok? Então, se é fraco, o que acontece? Esse aqui vai ser pH básico, porque a base ela é forte, mas quem vai entrar no equilíbrio é o HCN, que ele é fraco. Como assim? Veja bem, isso aqui vai quebrar em água, ou seja, forma NaCN mais a água, ele vai quebrar em Na e Cn-, evidente, não é isso? Agora, isso aqui, ele vem da base forte, ele não vai entrar em equilíbrio, porque é forte. Agora o Cn entra. Como? O Cn vai sofrer hidrólise, né? Por isso que aqui é hidrólise. Como? No equilíbrio, né? Lembra? Reação reversível, onde vai formar o HCN, formou o ácido cianídrico, ou seja, tirou um hidrogênio aqui do H e sobrou o quê? OH-. Então, olha aqui que fantástico. Por isso que eu tenho uma solução básica, porque o OH ele vem da reação do cianeto com a água. Então, por isso que eu tenho uma solução básica. O mesmo aqui é o análogo. Aqui é forte, não tem equilíbrio, ou seja, só vai ter no fraco. Como? Então, primeiro, eu vou pegar a minha reação NH4Cl mais água e ela vai quebrar em NH4 mais e Cl-. Lembrando que isso aqui ele vem de um ácido forte, então não entra em equilíbrio. Mas esse aqui entra. Então ele vem aqui, vai sofrer a hidrólise. Ok? Sofre a hidrólise, como isso aqui é a base, ele vai pegar o que? OH. Então fica NH4 OH, tirou OH, sobrou OH. Mas então, olha que fantástico. Por que deu uma solução ácida? Porque quando eu dissocio, quando eu coloco esse sal em água, sobrou H+. Então, primeira coisa, dois conceitos importantíssimos aqui. Primeiro, se você fazer uma questão de vestibular, uma questão lá da sua prova, uma questão que você está praticando, você tem que saber que o pH ele se torna de acordo com a força. Ácido fraco e base forte, então o meio é básico. Pronto, acabou. Só isso você tem que saber. Ácido forte e base fraca, então o meio ele é ácido, porque é forte. Primeira coisa, com isso você resolve 90% do exercício. Agora, se ele quiser que você explica o porquê do OH- sobrepor o H+, aí você tem que ter essa explicação. Você vai quebrar o sal em água, lógico, para liberar os seus íons. Esse aqui não reage. Por que não reage? Porque ele é forte. Só vai reagir o CN. O CN forma ácido, então ele vai roubar o H+ daqui. Roubou o H+, sobrou o quê? O OH-. Então por isso que ele é básico. E segundo, quando isso acontece, quebrei, eu vou lembrar que Cl ele não reage. Ele não entra em equilíbrio, porque ele é forte. Então, vou pegar o NH4 e colocar o H2O. Lembrando que NH4 vem de uma base, então ele vai roubar o OH-, sobrando um H+. Então, por isso que ele é ácido. Agora, aqui é fácil. Quando eu pego aqui, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que esse composto aqui, ele vem da base, ó, bonitinho.
e aqui ele vem do ácido. Ou seja, aqui eu tenho NaOH e HCl. Então veja bem que são ácido e base forte. Pessoal, se eu tenho ácido e base forte, o que acontece? Eu vou ter o meu meio neutro. Ou seja, o meu pH da solução vale 7. Por quê? Porque tanto ácido quanto base, eles não vão entrar em equilíbrio. Ou seja, eles não vão ter nem sobreposição de OH- e nem H+. Por quê? Porque quando eu pego o NaCl e coloco em água, ele forma Na+, e Cl-. Isso aqui vem de forte. E aqui também vem de forte. Ou seja, não tem como eu, por exemplo, pegar... Vamos pegar um exemplo aqui. O Na. O Na+, se ele reagir com a água, olha aqui, ele vai pegar o OH e vai sobrar H+. Isso não acontece. Não acontece por quê? Porque como isso aqui é uma base forte, ele reage de novo com H+, voltando para cá. Ou seja, não tem como sobrar H+. Então, fica consciente aí, se eu tenho uma reação entre ácido forte, base forte, o meu pH ele é neutro, porque como eu tenho duas soluções fortes, tanto proveniente da base quanto proveniente do ácido, não vai ter nenhuma sobreposição de H+ ou H-. Logo, ele é neutro. Agora, nós vamos ver quando o ácido é fraco e a base é fraca. Não vai dar neutro, porque os dois são fracos. Então significa que os dois vão entrar em equilíbrio. Se os dois vão entrar em equilíbrio, pode sobrepor H+ e sobrepor o H-. Nós vamos ver agora na transição. Vamos lá? Bom, pessoal, voltando aqui no último, quando eu tenho um ácido fraco e uma base fraca, e vamos ver isso aí. Recapitulando, quando eu tenho base forte, a solução é básica. Quando eu tenho um ácido forte, a solução é ácida. Quando eu tenho os dois fortes, ele é neutro. Agora, quando eu tenho os dois fracos, o que acontece? Então vamos lembrar, essa parte aqui, ela vem da base, e essa aqui ela vem do ácido, não é isso? Então eu tenho NH4OH, né, e HCN. Eu tenho esses dois compostos, a base e o tanto os dois são fracos. Então significa que os dois vão entrar em equilíbrio. Esse aqui libera H+, esse aqui libera OH- quando vai reagir, né? Lembra lá? Quando ele vai dividir aqui, ó, NH4, CN na presença de água, ele vai separar os íons, NH4 mais Cn-. Aqui recebe o OH liberando H+ da água. Aqui recebe o H liberando o H-. Tá. Mas quem vai vencer? Esse ou esse? Aí, pessoal, é lógico que o exercício ele vai te dar as constantes, tá? Porque os dois são fracos, mas um é mais forte que o outro, né? Eu não vou ter situação onde os dois têm a mesma força igualzinho. Não tem, isso não existe, tá? Então, por isso que ele vai te dar as constantes. A base ele te deu a constante básica, Kb, que é esse valor. O ácido te deu a constante ácida, que é o Ka, te deu esse valor. Percebe que, pela constante, a base ela é mais forte. Ou seja, que o Ka, o Kb, aliás, né, ele é mais forte que o Ka. Pessoal, se eu tenho uma solução onde a base ela é mais forte do que o ácido, eu tenho uma solução básica. Ou seja, de pH maior que 7. Então, quem vai prevalecer aí, no caso do quando o Kb é maior, esse aqui, ele é mais forte. Então, quem vai ionizar, quem vai entrar em equilíbrio é o Cn. Então, como? Cn- mais H2O. Aí eu tenho uma reação em equilíbrio, onde ele pega o H, então fica aí HCN, mais OH-. Então, olha aqui o OH- prevalecendo, por isso que eu tenho uma solução básica. Então, pessoal, quando ele te dá os dois fracos, eu tenho que olhar o Ka e o Kb. Então, se o Kb é maior, solução básica. Agora, se o Ka for maior que o Kb, eu tenho uma solução ácida, ou seja, de pH
menor que 7. Agora, se a gente der uma solução onde o Ka vai ser igual ao Kb, aí eu tenho uma solução lógico neutra, né? De pH igual a 7. Então, pessoal, quando os dois for fracos, eu sou obrigado a olhar para as constantes, ver essa situação e determinar. E lembrando que a parte mais fraca é o que vai entrar em equilíbrio, tá? Porque eu sei que aluno, eu sei que você pode causar uma confusão. Por quê? Porque como aqui ele é mais forte, aí você pensa, ele é mais forte, então ele vai liberar o H-. Não, na verdade, por ele ser mais forte, esse aqui que entra em equilíbrio, pegando hidrogênio da água, formando o H-. Porque isso realmente causa confusão. Mas peraí, uma coisa que vai formar um ácido liberando o H- na hidrólise salina, você tem que ver que é o processo inverso. Na neutralização, realmente, eu tenho HCN mais água, que forma H+, e Cn-. Bonitinho. Mas na hidrólise, lembra que é um processo inverso. Pessoal, ficamos aqui nessa hidrólise. Agora nós vamos determinar a constante da hidrólise para finalizar essa parte. Não é difícil, é facinho. Na transição, para a gente ficar chuchu, beleza. Vamos lá? Bom, galera, nós vamos agora determinar a constante da hidrólise, constante de equilíbrio da hidrólise, para a gente trabalhar alguns conceitos importantes teóricos, tá? Porque essa hidrólise, ela não cai muito questão prática, ela cai mais de raciocínio. Então nós já sabemos aqui, por exemplo, que aqui, quando eu pego um sal, essa parte aqui, ela vem da base, não é isso? E essa aqui, ela vem do meu ácido, não é isso? Então eu tenho aqui o NaOH e eu tenho aqui o HCN. Ou seja, base forte, ácido fraco, então eu tenho uma solução básica. Então isso nós vimos agora. Então, se eu tenho uma solução básica, porque aqui é uma base forte, quem vai entrar em equilíbrio, em hidrólise, é o HCN. Então, vamos colocar aqui, ó. NaCN, ele vai quebrar na presença de água, né? Deixa eu corrigir aqui. Vai quebrar na presença de água, ou seja, formando Na e Cn-. Então, quem vai reagir é o Cn-. Então, eu vim aqui e coloco, ó, Cn- mais H2O numa reação de equilíbrio que vai formar HCN mais OH-. Então, olha que legal aí. O que eu posso calcular? A constante, né? A constante de equilíbrio, que é o que? Produto, lembra? Produto sobre o reagente elevado aos seus coeficientes. Então, os produtos aqui é o HCN vezes OH-, dividido pelo Cn- vezes H2O. Então, relembra equilíbrio, tá? Que é produto sobre o reagente. Então, se você observar, a concentração aqui da água, ela não varia, porque a água ele é solvente, não é soluto. Então, a concentração quase não vai existir. Então, o que eu posso fazer? Eu posso passar aqui, ó, multiplicando. Eu posso passar multiplicando. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Quando eu pego K vezes a concentração de H2O é igual à concentração de HCN vezes a concentração de OH- dividido pela concentração de Cn-. Então, veja bem, constante vezes outra constante. Então aqui eu vou determinar o meu KW. Tá? Por isso vem KW, constante, KH, que é a minha constante da hidrólise. Constante da hidrólise, ok? Então, eu tenho aqui o Ka, olha aqui que legal, que fica HCN vezes OH-, dividido por Cn-. Então, determinei aqui a minha constante de hidrólise, tá, pessoal? Que eu posso determinar ali também.
Então, fazendo aqui, ó, quebrando aqui, eu sei que aqui ela vem da base e aqui vem do ácido, não é isso? Então, o que eu posso fazer aqui? Aqui eu tenho NH4OH e aqui eu tenho HCl. Então, veja bem que o HCl ele é o ácido forte, então eu tenho uma solução ácida, tá? Mas, lembrando que quem vai entrar em equilíbrio é a base forte, é a base fraca. Então, vamos lá. NH4Cl na presença de água vai formar NH4 mais Cl-. Então, quem vai reagir é a parte fraca. Então, fica NH4 mais H2O numa reação de equilíbrio que vai pegar NH4OH mais H+. Eu posso formar minha constante também. Olha aqui, ó. Minha constante. Lembrando que a minha constante, eu não preciso colocar o quê? A água, tá? Eu já retiro a água para eu fazer aqui direto, ó. Para não ter que ficar fazendo isso. Ou seja, o produto sobre o reagente retirando a água porque ela não varia. Então fica o quê? Concentração de NH4OH vezes a concentração de H+, dividido pela concentração de NH4+. Então, o que eu determinei? A minha constante de hidrólise, né? A minha constante de hidrólise para o meio básico. Como que eu sei que é meio básico? OH-. E aqui a minha concentração, minha constante de hidrólise para o meio ácido. Como que eu sei? Por causa do H+. Agora nós vamos interpretar essa constante em relação às outras constantes, que só é filé para cair no exercício e você vai acertar. Na transição, agorinha. Então, voltando aqui na interpretação. Agora nós fizemos do NaCN e nós fizemos do NH4, vou colocar aqui no cantinho, NH4Cl, tá? Então vou escolher um para continuar nessa ideia, não precisa fazer, o que eu fazer para um é análogo para o outro. Então aqui nós já sabemos que vem de uma base forte, então por isso que a constante tem OH-, né? Então é aqui que vai sofrer hidrólise, CN- mais a água que formou HCNOH-. Isso nós fizemos agora. Então eu tenho aqui o cadáver, eu vou deixar ele aí bonitinho. Como essa solução formou o ácido, ou seja, HCN, esse HCN ele pode dissociar ou ionizar, que no caso é ionizar, em H+ e CN-. E eu posso calcular a constante aí também. Ou seja, constante que eu vou chamar de Ka, que é a constante ácida, tá? Onde é o produto sobre o reagente. Então tá aqui, determinei o meu Ka. E eu ainda posso melhorar ainda mais. Se eu pegar a minha alta-ionização da água, que nós já fizemos no equilíbrio iônico. Ou seja, olha aqui, ó, H+ mais OH-. Aí lembra que nós chamamos de KW, né? O KW ele entra em H+ vezes OH- dividido pela água. Lembra que a água ela não entra porque ela é constante. Então retirei a água. Então o que eu fiz? Eu determinei a constante da hidrólise, ok? Determinei que aqui já acabou. Constante da hidrólise acabou. Agora eu estou fazendo para interpretar. Fiz a constante ácida, que nesse caso aqui seria a minha constante básica, né? Porque vai reagir, na verdade é o NH4, ok? Entendeu? Então, se você não está compreendendo isso aqui, dá uma olhadinha no vídeo. Então, olha aqui, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o KW e dividir pelo Ka. Vou pegar o KW e dividir pelo Ka. Ou seja, quem é o KW? É a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, ok? E o Ka é a concentração de H+
vezes a concentração de Cn- dividido pela concentração de HCl. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar H+ com H+. Então olha aqui, ó, Kw sobre Ka é igual OH- dividido pelo Cn- dividido pelo HCl. Divisão fica feio, né? O que eu vou fazer? Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então fica Kw sobre Ka, tá? Vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então tá aqui multiplicando pelo inverso da segunda. Se você observar, isso aqui, ó, é o mesmo do KH, ou seja, a constante de hidrólise. HCN, OH e Cn-. Então, a conclusão que eu posso fazer aqui é Kw sobre Ka é igual a KH. Então, estabeleci uma relação entre a constante de hidrólise, constante da água e constante ácida. Se eu fosse fazer por Kb, seria análogo. Ou seja, Kw sobre Kb dividido igual a KH. Isso para a solução básica. Isso aqui para a solução ácida e aqui para a solução básica. O raciocínio é o mesmo. Agora, interpretando, vamos lá que é o mais importante. Na interpretação, o que nós podemos aqui? Se você observar que quanto mais fraco for o ácido, lembra lá? Por que o CN ele vai entrar em equilíbrio? Porque ele é fraco. Olha para você ver. Se ele é fraco, ele tem uma constante ácida baixa, porque ele é fraco. Então olha para você ver que fantástico. Quanto menor o Ka, maior vai ser a minha hidrólise. Por isso que o lado fraco do sal, ele vai sofrer hidrólise, ok? Ou seja, pela relação. Ou a base, porque aqui que vai reagir. Por quê? Porque essa parte, eu tenho aqui, ó, vamos apagar aqui, NH4 e Cl. Essa aqui vai ser a minha parte fraca, né? A minha base fraca. Então por que ela é fraca? Porque ela tem uma constante básica fraca, ok? Se ela tem uma constante básica fraca, porque a base é fraca, ela tem uma alto poder de hidrólise. Ou seja, quanto mais fraco for o ácido, quanto mais fraco for a base, mais chance ela vai ter de sofrer hidrólise. Ou seja, mais ela vai sofrer hidrólise. Então essa é a minha relação. E a relação de Kw por KH é diretamente proporcional, né? Ou seja, quanto mais água, mais hidrólise. Evidente, né? Então, aqui é inversamente, quanto mais forte for o ácido, menor a chance de hidrólise. Quanto mais fraco, mais chance de hidrólise. Quanto mais fraco for a base, mais hidrólise ela vai sofrer. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Encerramos aqui hidrólise salina e a determinação da constante e a interpretação da constante. Eu espero ter ajudado vocês. Fica aí um grande abraço, ok? Na segunda parte nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Da constante para você fixar. Mas encerramos esse vídeo aqui, todo o contexto teórico. Um grande abraço. A vida é linda. Por quê, pessoal? Porque a vida é linda. Um grande beijo.